2021. 21 especialistas que pensam o estado do Rio de Janeiro estão contribuindo para que a gente possa construir uma base para refletir e para agir. Eu estou aqui hoje com a economista Renata Lahovere, do Instituto de Economia da UFRJ, professora e pesquisadora, que tem uma longa jornada, né, na reflexão sobre diversos setores do estado do Rio de Janeiro. E eu queria começar, Renata, te perguntando qual o diagnóstico, que desafios a pandemia trouxe para a economia do estado do Rio de Janeiro? Bom, o estado do Rio de Janeiro, como vocês sabem, já estava atravessando o período de crise antes da pandemia, né? Isso aí é amplamente observado pela literatura. Nós temos, na verdade, 3 ciclos principais na história recente do estado do Rio de Janeiro, né? O primeiro ciclo, que vai até a primeira metade da década de 80, é aquele ciclo de crise causada pela transferência, né? Começa na década de 60, a transferência da capital e o esvaziamento progressivo da região metropolitana, das indústrias, né, com movimento de imigração para São Paulo. De 1996 até 2012, a gente tem uma retomada puxada pela atividade de óleo e gás, mas muito concentrada nesse setor, que é um setor extrativo, que gera relativamente pouco emprego, tem uma estrutura produtiva oca, né, como diz o nosso colega da UERJ, Bruno Sobral, né, no caso, quer dizer, a indústria extrativa do petróleo aqui, ela se concentra na atividade de extração, então toda a cadeia produtiva do petróleo, que poderia ser, por exemplo, um vetor de desenvolvimento do Rio de Janeiro, a instalação de uma petroquímica, que inclusive chegou a ser cogitada, né, no polo petroquímico de Itaboraí, isso estava nos planos do governo, acaba sendo abandonado, e a partir de 2014, né, nós temos então uma desaceleração da economia, né, e uma crise motivada aí por dificuldades de natureza fiscal, né? Então, na verdade, esse cenário, né, quando a pandemia chega, o Rio está com o seguinte cenário, né, uma crise fiscal, elevada informalidade, concentração das atividades produtivas, né, e no setor de óleo e gás, principalmente. Nós observamos um descolamento entre a capacidade da mão de obra. Nós temos uma mão de obra muito bem qualificada em relação à média brasileira, não apenas no que se refere a pessoas com nível superior, mas também no ensino médio, por exemplo, o número de anos de escolaridade da população do Fluminense é maior do que muitos outros estados com o mesmo grau de industrialização, ou seja, na verdade, o que estava acontecendo antes da pandemia era justamente um cenário de crise, principalmente motivado por essas dificuldades fiscais e também pela ausência, né, de um planejamento que possa ser um planejamento mais de longo prazo, né? Então, a articulação das cadeias produtivas, né, que já existem no Estado, o adensamento das cadeias produtivas e o aproveitamento dessas competências ainda não estava sendo feito, né? O que mudou com a pandemia? Né? Nós não temos ainda muitos dados para comprovar isso, mas o que a gente observando pelo que vem saindo na mídia, né, me parece que a informalidade deve ter aumentado, quer dizer, que já era um problema sério do estado do Rio de Janeiro, a taxa de informalidade é bastante alta, né? A informalidade aumenta, o comércio, né, varejista enfrenta uma série de dificuldades, porque se trata de um setor de atividade econômica que
caracterizado por muitos pequenos negócios, e esses são mais vulneráveis, né? A literatura sempre diz isso, quando nós temos uma crise, os negócios de menor porte são os que sofrem mais. E, ao mesmo tempo, são eles que geram mais emprego, relativamente, né? Então, o desemprego aumenta, a informalidade aumenta, e do ponto de vista da indústria, a gente observa algumas tentativas bastante interessantes de reconversão, né, de atividades. Nós tivemos experiências bem-sucedidas aí, como o caso de uma empresa de lâminas de acetato que começou a fazer face shields, né? Em cooperação, inclusive isso foi uma experiência que foi uma cooperação, resultante de uma cooperação entre a empresa, né, e duas universidades da capital, ou seja, eu acho que de um lado a pandemia agrava os nossos problemas, de outro lado ela mostra, né, que quando existe, né, a possibilidade de se estabelecer uma interação universidade-empresa, existem, né, mais saídas possíveis, vamos dizer assim. Qual o papel da universidade na retomada do planejamento que precisa acontecer para que a gente possa virar esse jogo, né? Começar a olhar para as potências que o Estado do Rio de Janeiro tem e para o que ele pode fazer crescer nesse momento pós-pandemia? Acho que o papel principal da universidade é disponibilizar conhecimento, né? E isso já vem sendo feito de uma certa forma, né? Nós temos vários canais de comunicação entre a universidade e o poder público, né? Nós temos, por exemplo, o próprio Fórum de Desenvolvimento, acho que é um desses canais, né? No ano passado, a UERJ articulou uma iniciativa chamada Rede Pro Rio, que visa justamente levantar, né, os principais estudos, fazer um repositório de estudos, né, sobre o Rio de Janeiro, né, que possa chegar, né, que a informação produzida, o conhecimento que esteja sendo produzido, possa chegar não apenas aos gestores públicos, como também às próprias universidades. Quer dizer, o que a gente, né, quando a gente formou a Rede Pro Rio, o que a gente observou é que as próprias universidades elas não tinham muito contato entre si no que se refere ao desenvolvimento de estudos sobre a economia fluminense, quer dizer, cada universidade fazendo estudos de uma maneira pontual, né? Então, e isso é apontado, inclusive, pela literatura, a ausência, né, de estudos sistemáticos, né, a falta de uma cultura, né, de produção de conhecimento sobre o Estado é apontado pela literatura como um dos problemas do planejamento aqui. Então, acho que a Rede Pro Rio é um dos papéis, ela cumpre esse papel, melhor dizendo, né, de articular, né, as informações. Nós temos também Fórum de Desenvolvimento e nós temos também diversas organizações da sociedade civil, como a Casa Fluminense, por exemplo, que tem feito vários estudos também, né, apontando as potencialidades e, ao mesmo tempo, as fraquezas, né, existentes no Estado do Rio. Sobre o fato de que o Estado do Rio de Janeiro concentra, né, uma quantidade importante de mão de obra mais qualificada em comparação com outros estados, e a gente tem aí um perfil de trabalhador que pode estar pronto aí para responder os desafios que chegam no pós-pandemia. Quais são as questões que precisam ser olhadas nesse setor, principalmente, que é o da educação, que são importantes para que a gente que são importantes para contribuir nesse processo de retomada do crescimento econômico? O que precisa ser ajustado nessa oferta que a gente tem hoje já estabelecida, com o que vai vir pela frente em termos de demanda desses setores que vão se estabelecer? O que eu acho que precisa ser ajustado é se ter um olhar também mais regional, né? Porque dependendo do tipo de indústria que nós estamos falando, por exemplo, a indústria de petróleo e gás, né? Eu fiz um estudo há
3 anos atrás, ele ficou pronto, que mostrava muito bem isso, né? Que nós temos, pelo fato da indústria de petróleo e gás estar concentrada na região norte fluminense, nós temos uma demanda por competências, por capacitações lá, que não são plenamente atendidas pelos cursos de nível superior e técnico que estão na região, né? E isso é importante, né, por conta da diversidade mesmo do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos, se a gente olhar o estado como um todo, nós vamos observar que, dependendo da região, nós vamos ter diferentes potencialidades. Então, o Norte Fluminense, além, né, para além do petróleo, né, tem também uma produção leiteira que, inclusive, está também em crise, né? Houve tentativas do governo do estado do Rio de Janeiro de desenvolver um polo de fruticultura irrigada, né? Estimular a produção de frutas, estimular a produção de alimentos com base em frutas, como sucos, etc. Né? Essa tentativa está se desenvolvendo, mas até agora eu não vi, por exemplo, nenhuma ação no sentido de integrar a cadeia leiteira com a cadeia de frutas, por exemplo. A gente podia pensar em desenvolver um polo de lácteos frutados, tá? Quer dizer, uma coisa quer dizer, se o governo decide, né, empreender esse tipo de ação, ele vai precisar também saber que competência que tem. Me parece que na região norte, apesar da fruticultura, né, ser relativamente pouco desenvolvida ao que poderia ser, né, e a produção leiteira também está estagnada, né, a cana-de-açúcar também, eu acho que existem competências na região nessa parte. Quando a gente vai para o Centro-Sul, nós temos uma potencialidade muito grande na metalmecânica, né? Não apenas a cadeia produtiva automobilística, mas a siderurgia também e vários produtos da metalmecânica. Né? Quando nós olhamos para a região serrana, nós temos o polo de confecções de Nova Friburgo, e temos também possibilidades de produção de orgânicos, né? Temos possibilidades também de estimular o turismo, e para cada uma dessas potencialidades a gente precisa, né, de cursos de capacitações diferentes. Quer dizer, não adianta a gente às vezes estimular, né, uma política de treinamento e capacitação de mão de obra, né, de uma vocação que ainda não existe ou que ainda é muito incipiente. Inclusive se fala muito de turismo, né? O turismo como uma saída para a cidade do Rio de Janeiro, no momento que nós temos agora uma infraestrutura turística que nós herdamos dos grandes eventos que está subutilizada, né? Então, qual é a questão que eu gostaria de chamar a atenção? Justamente isso. Apesar do grau de qualificação, como eu falei, de educação, da população fluminense ser um pouco maior que a média, existem poucas competências em línguas estrangeiras. Para você poder desenvolver uma cadeia turística, e tornar o Rio de Janeiro uma cidade turística, seria necessário fazer um programa intensivo de treinamento em outras línguas que não o português, né? Porque isso é uma coisa que facilita bastante e dinamiza, inclusive, pode dinamizar o setor de turismo. Renata, muito obrigada por você ter somado aí nesse nosso esforço de reunir 21 especialistas, pessoas que pensam Rio de Janeiro, e também ajudar a colocar mais uma peça importante das reflexões que a gente precisa ter para o nosso estado. Ok, muito obrigada. Então, é um prazer sempre participar das atividades do Fórum